Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 25º Domingo Comum. E eu gostaria então, já que o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o administrador infiel, mas prudente, iniciar então a nossa reflexão com a citação de São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 2, onde o apóstolo diz o seguinte: que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Essas palavras de São Paulo, caríssimos irmãos, então, nos ajudam a refletir, a meditar o Evangelho que hoje nos é proposto pela liturgia da palavra. De fato, à luz do Evangelho que hoje estamos meditando na igreja, podemos falar de uma falsa prudência e também da autêntica virtude da prudência, né? De fato, a falsa prudência, ela se manifesta principalmente pelo que ela busca, né? Pela finalidade que ela tem em vista alcançar. Ou seja, sempre a falsa prudência tem como meta alcançar realidades temporais, realidades passageiras. Nela não há a presença de Deus, não há alma humana e muito menos ainda remuneração futura no que diz respeito à vida eterna. Tudo se faz para alcançar aqui neste mundo os bens terrenos, mas nunca se pensa então nos bens eternos. Ainda o mesmo São Paulo, na mesma primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 3, ele diz o seguinte, refletindo a respeito da sabedoria ou dos sábios deste mundo. Assim diz o apóstolo: ninguém se engane a si mesmo. Se algum dentre vós se tem por sábio, segundo este mundo, faça-se insensato para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: eu apanharei os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece como são vãos os pensamentos dos sábios. Do lado oposto àquilo que nós estamos chamando hoje de falsa prudência, encontra-se exatamente a prudência enquanto virtude a ser buscada, né, e a ser praticada também na nossa vida diária. A ela, logicamente, só se apegam aqueles que se deixam conduzir pela graça de Deus, né, ao se ver diante da perspectiva exatamente de uma vida de pobreza, né? Santo Inácio de Loyola, ele então assim se expressa em seus exercícios espirituais quando ele medita a respeito desta virtude. Ele diz assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso salvar a sua alma. Ora, saber servir-se das criaturas, saber servir-se do dinheiro para alcançar esse fim, né, que Santo Inácio de Loyola aponta, que é de conhecer a Deus, de louvar a Deus, de reverenciar e de servir a Deus, né? Isso só é possível quando há um uso correto, um uso reto, né? Um uso adequado dentro daquilo para que o bem foi criado. E assim, quando isto acontece, logicamente o homem está usando então de justiça. E quando Santo Inácio ele coloca isto, né, ele faz-nos pensar exatamente naquilo que o Evangelho de hoje está propondo para a nossa reflexão a respeito do administrador infiel, mas prudente. Lá pelo meio do Evangelho, nós escutaremos nosso Senhor Jesus Cristo, né, dentro do desenvolvimento da parábola, aquele senhor, daquele administrador infiel, ele vai dizer assim: dá conta da tua administração. Essa frase, entre tantas outras, dentro do Evangelho de hoje que nós poderíamos meditar, mas que o tempo não nos permite, São João Crisóstomo, comentando a respeito desse Evangelho, vai dizer o seguinte:
A mesma coisa nos diz o Senhor todos os dias, apresentando-nos como exemplo aquele que, gozando de saúde ao meio-dia, morre antes da noite, e aquele que expira em uma festa. Assim deixamos a administração de vários modos, mas o bom administrador, o qual tem confiança devido à sua boa administração, deseja dissolver-se como São Paulo e estar com Cristo. Enquanto quem se apega aos bens da terra se encontra cheio de angústia na hora derradeira. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, de tudo quanto estamos meditando neste Evangelho de hoje, neste 25º domingo comum, fica claro que nós, homens aqui neste mundo, não passamos de simples administradores. Deus sim é que é o autêntico proprietário de todos os bens, de todos os dons, de todas as graças, todos os carismas que nós recebemos e devemos então praticar. De fato, as riquezas que existem aqui neste mundo, elas não são para nós de posse absoluta. Ilude-se quem pensa assim. O homem, o ser humano, ele é apenas administrador desses bens que Deus lhe dá. Deve, portanto, ser fiel a cada um deles, né? E as expressões que aparecem no Evangelho, como riquezas verdadeiras e o que é vosso, referem-se exatamente aos bens sobrenaturais, os dons da graça, os únicos que, de fato, são absolutos e eternos. Somente uma opção radical, o servir a Deus neste mundo, e não aos bens terrenos, aos bens desta vida, é que pode revelar onde verdadeiramente está o nosso coração. Em outras palavras, podemos até usar os bens materiais, ou até mesmo o dinheiro aqui nesta vida, quem sabe até também guardar alguma reserva, né, para a nossa vida quando estiver numa idade mais avançada, mas isso não significa necessariamente que devemos prender o nosso coração a esses bens. Então, o ensinamento do Evangelho de hoje é exatamente este, que devemos administrar bem o dom da nossa vida e os bens que Deus nos concede, para que então possamos alcançar no céu aquela vida bem-aventurada que o Senhor nos promete. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.